dia. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical. Pegue a sua Bíblia e eu te aguardo um minutinho para nós estudarmos a palavra do Senhor. E nesse dia de hoje, nós estaremos estudando a intercessão pelos Efésios. A intercessão pelos Efésios, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Vamos ler a palavra do Senhor. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E nós vamos começar perguntando: o que significa a palavra intercessão? O que significa esta palavra? Esta palavra quer dizer ação de interceder. Pedido feito em favor de outra pessoa. Isso significa a palavra intercessão. É uma ação de interceder. Um pedido feito a uma pessoa, não é? Em seu nome. Assim é a palavra intercessão. E aqui nós vamos ver o que é então uma oração intercessória. Uma oração intercessória é fazer um pedido ou uma súplica a Deus, como se fosse para si mesmo. É uma súplica, um pedido a Deus, como se fosse para você mesmo. E nós vamos ver uma oração intercessória. Ela não é antipática e também não é simpática. Antipática, sem desejo, sem vontade. Simpática, ser agradável, ser educado. Sabe daquela antipatia? Vou orar. A pessoa me pediu. Aquela oração assim. E o ser simpático? Coitado dele. Né? Está pedindo essa oração. A oração intercessória não é assim. A oração intercessória, ela é empática. Que é empatia? É se colocar no lugar do outro. É sentir o que o outro sente. Essa foi a oração do apóstolo Paulo em favor de seus irmãos na cidade de Éfeso. Ele foi diante da presença de Deus em nome daqueles irmãos. Qual era a situação do apóstolo? A situação do apóstolo era bem confortável. Ele estava preso, estava algemado, mas seu espírito estava livre. Ninguém podia prender uma oração de Paulo. Ninguém podia detê-lo. Então, ele vai fazer um pedido ao Senhor. E ele vai além. Ele vai ousar em fazer 4 pedidos aos seus irmãos. Ele vai pedir fortalecimento de poder, presença plena de Cristo, intenso exercício do amor de Deus e contínuo crescimento espiritual até chegar à perfeição. E aqui ele vai começar a sua oração. E ele diz assim: por causa disso, ou por esta causa. Mas que causa era esta? Que Paulo chega diante de Deus. Olha, ele está se referindo aos versículos anteriores, aos versículos do capítulo 3, do 1 ao 13.
não é? A classe passada foi falado sobre estes versículos acerca do mistério. E aqui nós vamos ver o que Paulo estava se referindo a todo o conhecimento revelado. Esse mistério que a ele foi revelado, sendo ele o menor. Então ele foi chamado como ministro, servo de Deus, para revelar esse mistério que também a ele foi revelado. Que ele fala que foi os apóstolos e os profetas. E que era esse mistério? Esses dois povos diferentes, judeus que se achavam exclusivistas e gentios indiferentes à promessa de Deus. Cristo veio e rompeu esta barreira de inimizade, que um não entendia o outro. Um se achava melhor e o outro tanto faz como tanto fez as promessas de Deus. E Cristo veio e quebrou esse muro e fez desses dois povos um povo. E desse um povo formou a comunidade cristã, a sua igreja. É isso que Paulo está falando. Por esta causa. E continua dizendo: olha, o conhecimento desse mistério revelado levará o apóstolo a fazer esta oração. Todo esse conhecimento que ele teve da igreja, agora ele vai vir, parece que ele dá uma pausa, uma vírgula, né? Ele para com a pena e agora ele vai e vai dobrar. Ele vai se dobrar diante do Senhor. Ele vai ajoelhar. Aí ele falou assim: é por esta causa que eu me ponho de joelhos. Para nós, joelhos, principalmente nós, as irmãs do círculo de oração, não é? É bem natural, normal. Mas para um judeu, não era comumente. As orações comumente dos judeus é uma oração de pé. E com os braços estendidos, não é? E em agradecimento ou em pedido. Agora, quando um judeu dobrava os seus joelhos, isso significava o quê? Significava uma reverência muito grande e mais, uma extrema urgência. É por esta causa, Paulo está dizendo, me ponho de joelhos, reverência, mas extrema urgência perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz mais, essa confiança, ele chega diante do Pai em nome de Jesus Cristo, a confiança que ele tem, do qual toda a família nos céus e na terra tome o nome. Toma o nome de quem? De Deus. Ele toma esse nome como paternidade. Ele está dizendo assim: olha, eu venho diante de ti, ó Deus, em nome de Jesus, na família. A família de Cristo. Quem é a família de Cristo? Judeus mais gentios, a igreja, que leva o seu nome, tanto na terra como nos céus, tanto na terra como na eternidade. E Paulo continua, dizendo... A causa, olha, ele vai falar que a causa desse mistério revelado vai levá-lo a pedir. Primeiro, ele vai pedir o fortalecimento de poder do Espírito Santo no homem interior. Efésios 3:16. Olha, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo está fazendo um pedido confiado nas riquezas de sua glória. Nas riquezas de sua glória, vamos ler Efésios 3:8, que nos diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo está falando
de uma riqueza incompreensivelmente dos homens. E aí, ele vai falar de quê? Da glória de Deus. Glória de Deus é um de seus atributos. Bem, aqui nós vamos ver o que é um atributo, é característica, qualidade. Então, a glória de Deus, esse atributo de Deus. Vamos ler Lucas, capítulo 2, versículo 9, que nos diz assim: E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas nós estamos vendo Paulo explicando, ele está pedindo essa glória de Deus. Então, temos que entender um pouquinho mais. Vamos aprender um pouquinho mais. Por exemplo, Deus, né, e seus atributos. Bom, nós sabemos então que atributos são qualidades, e Deus tem duas características aqui, essas qualidades, morais e naturais. Quais são os atributos morais de Deus? São aquelas qualidades comunicadas a nós, como santidade, amor, justiça, bondade, misericórdia, vontade, sabedoria. Todas essas qualidades o Senhor comunica a nós. Nós temos também, pela vontade dEle, porque é da vontade dEle que nós possuamos essas características. Agora, existem os atributos de Deus naturais. Quais são os atributos de Deus naturais? Quais são essas qualidades? São qualidades próprias a Ele. Nenhuma de suas criaturas, quer seja homens, quer seja anjos, tem esses atributos, que é infinidade, eternidade, imutabilidade, soberania, transcendência, imanência, onipresença, onipotência, onisciência e glória. Bem, e o que nós vemos aqui? Essas riquezas de sua glória. Olha, o apóstolo não está pedindo apenas por um dos atributos de Deus, que é a glória. Ele está dizendo as riquezas de sua glória. O que ele está pedindo, então? Ele está pedindo, olha, a somatória de todos os atributos de Deus. É uma oração ousada. Está pedindo, então, toda a somatória dos atributos de Deus. Quer dizer, toda a essência de Deus, tudo que é, tudo que tem, tudo que Ele pode dispensar aos irmãos, à igreja, para que eles possam ser tudo isso, para que eles possam ser fortalecidos no homem interior. Por que esse fortalecimento? Olha, esse fortalecimento no homem interior, através do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que eles possam conseguir vencer as suas debilidades e suas fraquezas. E mais, a fim de compreender e viver uma vida em santidade e serem espirituais. É por isso que ele está pedindo ao Senhor a soma de tudo que Ele é. Não apenas um atributo, mas de todos. Para que possa ajudar esses irmãos. Por isso que é uma oração intercessória. Ele vai pedir em nome desses irmãos, de uma tal maneira. E ele estava preso. Talvez você pode dizer assim, Paulo já estava chegando no final da vida, mas a igreja, aqueles irmãos que ele com carinho conquistou ao evangelho, ia continuar, dar continuidade à obra do Senhor. E eles precisavam ser fortalecidos no homem interior, através do Espírito de Deus, porque só o Espírito de Deus pode fortalecer esse homem interior. Só o Espírito de Deus pode
fortalecer de uma maneira para que possam vencer as suas fraquezas, as suas debilidades e compreender, porque é difícil compreender e viver uma vida em santidade, sendo espirituais. 1 Coríntios, vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 12 ao 16, que nos diz assim, Paulo dizendo aos irmãos em Coríntios: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que de Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É por isso que ele está pedindo ao Senhor para que esses irmãos sejam fortalecidos no homem interior, através do Espírito de Deus, para que eles possam ser pessoas espirituais. Porque só pelo Espírito de Deus chegará a ser espiritual para poder ser habitado por Cristo. Efésios 3,17, apenas a parte A, que diz assim: para que Cristo habite. Não é? Aí continuando, diz assim, pela fé no coração. Quer dizer, esta é uma habitação permanente. Então, para que Cristo venha habitar no homem, ele necessita ser um homem espiritual. Mas para ser um homem espiritual, ele precisa do poder, do Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus pode trabalhar na essência desse homem. É trabalhar na essência desse homem. E aqui nós vamos ver. E aí, Cristo vai habitar permanente. O que é habitar? Uma habitação permanente é residir. É uma residência. Não é uma habitação temporária, como alguns dias. Aquela habitação que, podemos dizer assim, como um hotel, uma habitação que a pessoa fica alguns dias e se vai, não é? Um alojamento. Não. Aqui está dizendo de uma habitação permanente. Você sabe, quando nós moramos numa casa, não é? Quando nós moramos numa casa, residimos naquele lugar, você conhece todos os cômodos. Você tem todas as chaves, certo? E é interessante, quem vai visitar você de vez em quando, não sabe aonde tem goteiras, se tiver o dia ensolarado. Agora você sabe. Você sabe aonde está o furo. E se der uma chuvinha, você vai pedir para a pessoa sair. Você sabe. É assim. Jesus habitando em nossa vida permanentemente. Ele sabe onde está o furo do telhado. Aí ele vai lá e vai consertar. É assim que ele deseja habitar. E aqui diz, habitação permanente pela fé. Quanto mais conhecemos a Deus, mais ele habita em nós. Sem a habitação de Cristo, aí vem, jamais a igreja subsistirá o mal. Vamos ler Mateus 16 e 18. Mateus 16 e 18, o Senhor estava falando com um dos seus discípulos, Pedro. E ele disse,
E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Cristo habitando no homem, ele tem poder para resistir o mal. E aqui, Paulo vai para o seu terceiro pedido. Ele está falando de um intenso exercício do amor de Deus. Um intenso. Não é só fazer aqueles exercícios assim, sabe? Aquele uma vez por semana. Não. É um intenso. É todos os dias. Um intenso exercício do amor de Deus. Efésios 17b. Agora a parte B. A fim de estando arraigados e fundados em amor. A centralidade do Evangelho de Cristo é o amor. Vamos ler 1 João 4 e 8. 1 João 4 e 8, que nos diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bom, esse atributo, essa qualidade divina é comunicada a nós. É uma qualidade de Deus, mas Ele comunicou a nós. Esse atributo aqui, esta qualidade, está naqueles atributos morais. Que Deus, a vontade de Deus é que nós tenhamos também. Bem, agora, nós, tendo Cristo habitando em nós, Ele pode habitar de uma forma plena e completa. Esta forma plena de uma tal maneira, não é? Cristo vai habitar em nós, com toda com todo o nosso ser. Então, para isso, nós temos que estar arraigados, fundados. Aqui Paulo está dizendo na sua oração, ele está lembrando de uma planta enraizada. E fala de um edifício bem fundamentado, que tem alicerce. Aí, nós vemos que esse intenso exercício do amor de Deus, em Efésios 18, vamos ler. Olha, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, quando nós vivemos em Cristo. Tem que viver em Cristo para poder experimentar em sua vida, para poder compreender, viver e praticar. E mais, respeito, consideração, união, igualdade para com o outro, mas juntamente com todos os santos. Aí, nós vamos poder viver as dimensões do Evangelho, que é largura, comprimento, altura e profundidade. A nossa mente humana é incapaz de compreender e viver. Mas em Cristo, é porque nós somos o corpo dele. Em Cristo. Eu vivi alguns anos no Paraguai. E eu sempre gostava muito quando nós estávamos nas nossas aulas. E eu gostava muito de ouvir eles chamando um cristão. A palavra em Guarani, cristão, ela é Quiritoreguá. E aí eu sempre pedia para eles, falava, irmãos, fala cristão para mim, né? Com sotaque. Ele dizia Quiritoreguá, que quer dizer... E um dia eu não sabia, né? Eu falei, o que quer dizer Quiritoreguá? É cristão, mas ele falou, um deles me disse, irmã Deise, propriamente o Guarani, ele vai dizer, o índio Guarani, ele dá
propriedade. Né? Ele fala a palavra e a sua propriedade. Eu falei, então o que quer dizer o cristão? Ele não fala assim como nós, cristão porque vem de Cristo. Ele fala assim, ó, pedaço de Cristo. Kiritoreguá é pedaço de Cristo. Vários pedaços que compõem o corpo, a igreja de Cristo. Que coisa gloriosa. Pedaço de Cristo. Tão simples. Kiritoreguá, tão simples, mas tão poderoso. Pedaço de Cristo, parte. Mais uma parte, formando o corpo, a igreja de Cristo. E por último ele faz o último pedido. Contínuo crescimento espiritual até chegar à perfeição. Essa é a oração de Paulo. Nesses versículos ele está pedindo isso. E o 3,19 ele diz assim. Efésios 3,19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que Paulo quer dizer com isso? A mente da gente chega até um ponto que começa a doer. Somente a revelação do Espírito de Deus, somente Ele habitando em nós, para compreendermos e vivermos este amor. E ele diz assim, conhecer a intensidade desse amor por experiência. Não é simplesmente por palavras. Porque palavras, há muitas pessoas que discursam muito bem, têm o poder da retórica, mas aqui ele está dizendo, conhecer a intensidade desse amor por experiência. O amor que excede toda a compreensão do homem. E ele fala tomado de uma plenitude de Deus. Essa plenitude é Cristo. Só Cristo pode revelar. Então ele precisa habitar em nós. Somente sendo o corpo dele. Se nós não formos o corpo dele, é impossível compreender, viver então. Não é possível. E o término de sua oração, o término da oração do apóstolo Paulo, Efésios 3:20, ele vai dizer assim, olha, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Bem, se até aqui já está para lá de bom, imagine o que Paulo está dizendo. Ele é poderoso para fazer muito mais além, infinitamente mais, além do que a nossa mente ousa um dia pensar. E diz mais, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Olha, ele está intercedendo para que os irmãos sintam e vivam a intensidade de serem a igreja do Senhor, segundo o poder que nos opera. A igreja do Senhor, olha, formada por todos os povos redimidos através do sangue de Cristo, exalta e glorifica, porque somente Deus, Ele é glorificado. Somente Deus pode ser glorificado por sua igreja, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de nós. E como é maravilhoso sabermos que somos o corpo de Cristo. Somos esse pedaço, cada um é um pedacinho, formando o corpo de Cristo. Paulo está fazendo essa oração. E essa oração atravessou séculos e séculos e chegou até nós nos dias de hoje. Esta oração também é para mim e para você. Que Deus continue nos ajudando. E eu convido você a nós fazermos uma oração.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Te agradecemos, Pai, por seu amor, que amor infinito, Senhor. Ah, Senhor, por ter revelado, Senhor amado, esse mistério que os homens, Senhor, não compreendiam. Se não fosse por teu Filho, pelo sacrifício. Ah, Senhor, unindo esses povos, unindo essas pessoas tão diferentes. E chegamos até aqui hoje, Senhor, diante da tua presença. Chegamos diante da tua presença como igreja, a igreja de Cristo. Agradecido, Senhor, por esta condição que antes, outrora, nós não tínhamos, Senhor. E hoje estamos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Ah, Pai, certo que o Senhor fará infinitamente, muito além, Senhor, do que esta mente humana pequena possa pensar. Senhor, continua abençoando os lares de cada um que está neste momento nos ouvindo, estudando a tua palavra. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, o esposo, a esposa, Senhor, os filhos. Entra nos lares de todos, Senhor, desse homem, dessa mulher que às vezes anda, Senhor, de cabeça baixa, sem esperança. Ó, Senhor, mas tu podes fazer infinitamente mais. Ah, enquanto todos dizem não podemos, enquanto todos estão dizendo que é o fim, o Senhor pode fazer muito além do que os homens estão falando ou que os homens possam pensar. Assim, nós te agradecemos em teu nome, Jesus. Amém. E Deus em Cristo te abençoe e te dê um lindo dia de vitória.